Chegando ao fim, quase ao fim do nosso evento, quero trazer uma grande amiga também, mentora de muitos dos palestrantes que estão aqui, de outros tantos palestrantes profissionais que existem no mercado, já atua há muitos anos na área de palestras, e vai falar com a gente um pouquinho sobre esse mercado de palestrantes também. Quero convidar ao palco e uma salva de palmas para Silvia Patriani. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Muito obrigada, boa tarde. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui. E agora mais feliz ainda, chegou minha vez, né? Ai, meu Deus! O dia todo, né? Vai dando uma ansiedade. E aí eu estava lá no finalzinho, assim, estava me aquecendo, e é cansativo, porque, por mais gostoso que esteja a palestra, o conteúdo, o corpinho da gente não aguenta, né? Então, eu vou pedir para vocês, só fica um pouquinho, só para dar uma esticadinha, para a gente oxigenar, né? Para que a gente possa absorver um pouquinho mais. Enquanto isso, eu passo o meu vídeo, e aí vocês dão uma esticadinha, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui, já está a minha palestra? Já. Aí, se puder aumentar o som. Obrigada. Gente, enquanto eu estava ali, né, esticando um pouquinho também, e eu estava rindo, porque a vida é realmente uma caixinha de surpresas, né? Quantos e quantos anos eu fiz evento aqui, quantos e quantos anos eu organizei eventos com os maiores palestrantes, e nem passava pela minha cabeça, lá, 15 anos atrás, que um dia eu poderia estar no palco. Olha como que a vida é, né? Mas que bom que as surpresas estão boas, né? Bom, mas deixa eu me apresentar. Quem daqui já me conhece? Nossa, é bom. Que bom. Então, gente, eu sou Silvia Patriani, eu sou diretora do Grupo Patriani, que envolve a empresa de produtora, a Patriani Palestrante, a Cristina, que é minha sócia, que é um banco de palestrantes, e estou nesse mercado já há 20 anos, no mercado do conhecimento, no mercado de palestras, né? E eu faço esse trabalho tanto aqui no Brasil como no exterior, que isso é uma gratidão que eu tenho aí com Deus, né? Porque tudo a gente traz de fora. E agora nós estamos indo para fora e estamos tendo bastante sucesso. Então, há 5 anos, gente, eu venho fazendo esse trabalho lá fora, na Inglaterra. Então, eu ajudo palestrantes, eu ajudo as pessoas a poderem se comunicar e a poder alavancar a sua carreira, tanto profissional, porque, às vezes, tem muito profissional liberal que não sabe se vender, não sabe comunicar. E também pessoas que querem mesmo a carreira de palestrante. E, este ano, nessa turnê que eu fiz, fiquei 33 dias fazendo Suíça, a Inglaterra e a Irlanda. E, o ano que vem, eu vou levar, né, os palestrantes daqui para lá. Então, chega também de só receber. Vamos levar, porque nós temos muita gente boa, mas muita, muita, muita gente boa. Tá bom? E nessa minha trajetória aí de mentora, hoje são mais de 108 palestrantes, e eu tenho aí desde pessoas de tudo que vocês possam imaginar na face da Terra, de assuntos, né? Nós temos o Ricardo Mello, que é um cara que está em 110 países do mundo, através da Pílula do Evangelho, a Mariana Ferrão, do Bem-Estar, Juliana Albanês, Marcos Scaldelay, que foi o presidente mais jovem, com 33 anos, se tornou o CEO da Bombril.
Nós temos Jorge Lordello, que é da televisão. Esse casal simpático, que são do YouTube. Olha só a dica. Começaram no YouTube, tem 780 mil seguidores e agora estão dando palestras. E já saem assim, né, com grande, já com uma grande caminhada já feita, né? Sula Miranda e o César Frazão. Quem daqui já ouviu falar do César Frazão, que fala de técnica de vendas, né? Foi a primeira criança que eu peguei, né? Que eu adotei e fiz todo o trabalho com ele de mentoria, Tatiane, ou seja, uma infinidade aí, gente, de tudo quanto é assunto, como eu disse, né? Bom, mas vamos falar um pouquinho então de carreira, né? Porque nós estamos falando aqui quem quer realmente profissionalizar, ser um palestrante de carreira. Então, é lógico que, em 20 minutos, eu só vou dar algumas pequenas dicas, né? E hoje eu estou tomando a dose do meu próprio veneno, porque quando o meu mentorado vai lá e ele vai fazer o roteiro, eu falo, pode tirar. Ele, mas como? Isso é muito importante. Eu, não, meu filho, não dá tempo. E quando eu comecei a fazer esses 20 minutos, eu chorava. Eu falava, não, mas isso eu não posso tirar. Não dá tempo. Aí você chora. Então, hoje eu tomei do meu próprio remédio, né? Mas vão aí algumas dicas, e eu espero de coração que essas pequenas, né, dicas, mas que são importantes, venham a contribuir. Muitos querem ser empresários, muitos querem ser palestrantes, muitos. Muitos começam a carreira, vão até certo ponto, e aí acabam não aguentando, acabam não conseguindo, né, concluir esse sonho e acabam desistindo pelo meio do mercado, no meio do caminho. Uma coisa que vocês têm que saber é o seguinte: quem realmente quer ser um palestrante, ele tem que aprender que, junto com a carreira de palestrante, ele se torna um empresário. E, quando ele se torna um empresário, dentro dessa empresa, então, por exemplo, quando eu não me torno Silvia Patriani, a palestrante, eu tenho uma empresa da Silvia Palestrante, né? Silvia Palestrante. E aí eu tenho que ter colaboradores, eu tenho que ter... Eu tenho que ter um departamento de marketing, eu tenho que ter vendas, eu tenho que ter produtos lá dentro, né? Eu tenho que ter preço justo, né, e compatível com o mercado. Eu tenho que ter recursos financeiros, gente. Porque não é só falar, eu vou virar palestrante e pronto. Eu tenho o meu talento e pronto. Não, tem que investir muito. Como em tudo. Se você vai ser um médico, se você quer ser um médico, você tem que investir demais. E depois continuar investindo quando você estiver consultando, você vai ter que ter os seus equipamentos. E a carreira, a mesma coisa. Além do que, também, gente, nós temos o quê? Os nossos atributos. Tem que ter muita disciplina. O que a gente vê de palestrante que começa uma coisa e não termina, e daí a pouco já está escrevendo o livro e não termina. Então, tem que ter disciplina. O cara é cheio de ideia. Tem que ter ideia, mas tem que concluir. Né? Tem que ter foco. O cara começa como palestrante, ele está lá dando palestra, de repente termina a palestra dele, e aí o RH, até o Marcelo estava me contando, fala, pô, não dá para você vir aqui fazer consultoria? Espera lá, você é consultor, você é palestrante. Então, tem muita gente que acaba sendo, né, um bombril, acaba fazendo muitas coisas. E quem quer tudo não acaba não fazendo nada. Persistência, gente, tem que persistir bastante, tem que ter resiliência. Isso é uma dica importantíssima, além do talento que já vem com vocês. E aqui, então, vamos falar um pouquinho de palestra, né? Que é o nosso produto. Primeira coisa que vocês têm que ter é o seguinte: tema relevante. E aí, o que acontece? O tema, gente, hoje as pessoas contratam um palestrante de duas formas. Ou pelo nome, que ele já é celebridade. Então, por exemplo, eu vou contratar um cara de motivação, então eu vou contratar o Cortella. Então, não importa se ele vai falar do efeito estufa, o que ele vai falar, o cara quer o Cortella. Ou ele quer o tema. Então, por exemplo, o boom do momento é como você se destacar nas redes sociais, vamos supor. Né? Como vender o seu produto através do e-commerce. Aí não importa se é o João, se é o José, quem que seja. Então, ele vai pelo tema. Então, todo palestrante, em início de carreira, tem que ter a sacada e ver qual que é o tema que você vai ter. Então, por exemplo, se você falar de finanças, por exemplo, o Kiyosaki, ele teve uma grande sacada. Ele fala de finanças, mas ele fala o quê? A diferença de pensar
do pai rico e do pai pobre. E aí foi nessa vertente. Então, é uma hora de parar e analisar e ver o que você vai falar. Segunda coisa, gente, roteiro. O roteiro é a vida, o roteiro é a palestra. E essa palestra é aquilo que eu falei. Quanto tempo você tem para falar? Então, você quer colocar lá um livro dentro da tua palestra? E aí fica uma coisa de doido, que o cliente, né, o ouvinte, acaba ouvindo coisas e acaba não assimilando quase nada. Então, uma regra é menos é mais. Então, fala, eu vou pontuar isso e vou falar isso. Então, dependendo do tempo que você tem. Uma dica, palestra, gente, é muito difícil de você fazer. É mais fácil você dar um workshop de 18 horas, 36 horas, do que você dar uma palestra de 20 minutos. Uma palestra de 1 hora. É muito, porque você tem que ter o início, o meio e o fim impecável. Então, tem que ter muito atenção a esse roteiro. Usem bastante, como o Cita, né, comentou, o storytelling, gente. É importantíssimo, porque senão fica só uma coisa de informação. E não existe nada melhor do que você contar, ensinando as pessoas através de história. É muito gostoso. E a gente prende atenção, né, quando uma pessoa vai contar uma história. Slides inspiradores. O que eu vejo de palestrante que peca nessa hora, o slide dele parece uma tese. É assim. É uma loucura. Tem 58 mil coisas dentro daquilo lá. O slide, gente, é aquilo que a gente falou, uma informação, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, use a imagem. E outra, o slide não é para as pessoas ficarem lá lindo, como se fosse uma tese. É só uma pontuação para você e para a pessoa se situar, né? Então, coloque no máximo, gente, 3 ou 4, né, tópicos, no máximo, e vai desenvolvendo. Não tem gente que fala assim, tem um limite de slide.